dia que enfiaram um pirulito na minha porta dos fundos e isso quase me mandou de arrasta. Literalmente, eu quase fui de arrasta por conta disso. E por mais que possa parecer engraçado, no final você vai ver que é até meio que informativo, tá? Eu namorei um cara que, assim, ele gostava de usar imaginação. E muita coisa eu ia na onda dele. Claro que nem tudo que ele queria eu fazia, né? Algumas coisas eu falava, opa, isso aí passa do meu limite. Mas muita coisa eu experimentava. Por exemplo, banheiro de shopping, brinquedinhos diferentes, exóticos que eu nunca tinha usado, sabe? Fiz e aprendi muita coisa com ele, confesso. Muitas eu gostava, algumas eu não gostava e não repetia. E aí, nesse dia, a gente tava numa balada e eu saí dessa balada chupando um pirulito. No carro mesmo, no caminho do carro pra casa, a gente já veio brincando com esse pirulito. Eu que comecei, na verdade. Passava esse pirulito nele, tal, passava esse pirulito nele, tal. E aí a gente chegou em casa empolgado e assim, tudo muito natural, gente. Aí ele pegou esse pirulito, né? E ele que continuou, meu pescoço, e aí lambia, enfim. Usa a imaginação de vocês, porque, né, não dá aqui pra ficar entrando tanto assim em detalhe. Até que ele pegou esse pirulito, me virou e ficou colocando e tirando. Ele fez isso umas 3 vezes. Até que a última vez eu senti que foi e ele assustou. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Ele, calma, não vira não. Eu falei assim, você não me vai falar que você colocou todo esse pirulito. E ele sim escorregou. E aí eu já dei aquela assustada. Ele, não vira não, eu vou tentar tirar. E ele ficava tentando tirar e eu já comecei a, tira isso aí. Ele, não tá dando pra ver. Falei assim, não, eu vou pro banheiro, sento no vaso, fico fazendo força, como se eu fosse fazer cocô e vai sair. E nisso eu fiz. Sentei no vaso e fazia força. E às vezes eu sentia que, sabe, como parece que alguma coisa movimentava, mas não saía. Eu fiquei cerca de quase 2 horas no vaso fazendo aquilo. A ponto de, sério, gente, senti que o meu ânus parece que tava estufando, parece que tava saindo pra fora, de tanta força que eu fiz. E aí eu já tava exausta ali, e eu falei pra ele assim, não vai sair. Aí eu tomei um banho bem quente, sabe? Pra eu poder descansar, porque eu fiquei muito exausta. Pensa, quase 2 horas fazendo força. Tomei um banho, assim, bem quente, enrolei na toalha e fui pra cama. No que eu sentei na cama, eu senti uma dor tão aguda, tão forte, que era como se tivesse enfiado na minha barriga. Que eu gritei. Falei, aí ele, o que foi? Falei, tá doendo muito, ai, tá doendo muito. E quando eu olho na cama, sangrou. E aí a gente já assustou, né? É hospital. Vamos correr pro hospital. Gente, quando eu cheguei no hospital, eu já tava muito mal mesmo. Tanto que eu não passei por triagem, eu não passei por nada. Eu fui encaminhada direto pra dentro mesmo do pronto-socorro. E aí já me levaram imediatamente para me fazer um raio-x, para fazer uma tomografia, ressonância. E foi constatado que aquele palitinho do pirulito tinha perfurado o meu intestino. Olha só para vocês verem. Por isso que eu senti aquela dor tremenda, né? Que depois, os médicos me explicou que o movimento de eu ficar contraindo, tentando colocar para fora, foi movimentando ele, como aquele cabinho é meio que perfurante, não tem ponta mais, o intestino da gente é sensível, né? Então acabou perfurando o meu intestino e eu tive que ir para uma cirurgia urgentemente. Passei por uma cirurgia, tiveram que fazer uma lavagem abdominal e depois disso eu ainda fiquei internada 14 dias tomando antibiótico porque é muito perigoso de infecção, né? De sepsis, alguma coisa assim, por ter perfurado o intestino. E a questão da vergonha, eu não tive porque eu fiquei muito mal. Eu não tive tempo de eu ter vergonha porque eu fiquei muito mal, né? Teve a cirurgia e tal. Agora, a questão dos familiares, eu conversei com ele, né? E os médicos também, cheguei a conversar com a enfermeira e tal, que
familiar meu que fosse visitar, eu não queria que soubesse o que de fato tinha acontecido, né? Que pedisse para falar comigo. E aí o que a gente falou foi que eu já tava tendo muita cólica, como se fosse cólica de gás. E aí isso acabou meio que contraindo, dando um nó nas minhas tripas e eu tive que passar por uma cirurgia de emergência por conta disso. Porque, cara, né, é uma coisa que não tinha como eu falar pra minha família, né? Uma coisa que diz respeito somente a mim. Eu nunca falei isso pra ninguém e continuo nunca falando, né, já que eu enviei de forma anônima, mas eu enviei para servir como um alerta, porque eu ando escutando muita história assim, eu ando vendo muito coisas acontecendo desse tipo, e eu quero alertar que existe acessórios próprios para isso, que tem segurança, né? Que não vai colocar a sua saúde em risco. E por experiência própria, não é legal, não. E aí, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. E por mais que eu sei que muita gente vai levar na graça, eu acabei de ver um vídeo também de um paciente, né, que teve um desodorante tirado de dentro do intestino e foi uma cirurgia também, foi bem grande. E o próprio médico alertando, né, falando sobre o uso de coisas inapropriadas, que na verdade nada é apropriado, né, para colocar ali, mas que existe acessórios mais seguros para isso, porque realmente vem acontecendo muito e sim grave, porque cada vez são objetos mais assim, mais diferentes, né? Ocorreu recentemente de um pezinho de academia e aí agora de um desodorante, um coco, né? Então assim, são coisas muito perigosas e essa história realmente ficou como um alerta, né? O que a pessoa faz entre quatro paredes de gosto dela, né? O que ela quer praticar é uma coisa íntima dela, mas desde que seja feito com segurança, né? Porque com saúde a gente não pode brincar, não. E é isso. Curte, comenta, compartilha pra gente crescer cada vez mais. Se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.